E onde que eu vejo, então, o meu teste clássico de normalidade? Se vocês voltarem aqui na coluna estatística, ele vai abrir novamente aquela janela já conhecida, né? E aqui embaixo, o Prisma traz para a gente 3 principais testes clássicos de normalidade, na versão 7, tá? Ele traz para a gente o teste de Augustin-Pearson, o teste de Shapiro-Wilk e o teste Kolmogorov-Smirnov. Qual que seria aí a diferença entre esses 3 testes de normalidade? Primeira diferença em relação ao N amostral, né, ao N da nossa amostra. Então, o teste de Augustin-Pearson só pode ser realizado quando temos um N mínimo de 8. O teste Shapiro-Wilk só pode ser realizado quando temos um N mínimo de 3. E o teste Kolmogorov-Smirnov só pode ser realizado quando temos um N mínimo de 5. Tá, quanto ao N, ok, mas qual seria o teste mais recomendado, o teste menos recomendado e por que dessa questão de recomendação ou não? Os testes mais recomendados são os testes de Augustin-Pearson e os testes de Shapiro-Wilk, porque eles vão embasar se os dados tendem ou não a uma distribuição normal a partir de um conjunto de fatores como valores de Skilsmith, valores de kurtose e entre outros fatores. O teste Kolmogorov-Smirnov vai se basear apenas em uma distribuição cumulativa, sem considerar valores discrepantes durante essa distribuição cumulativa. Então, o teste Kolmogorov-Smirnov não é um teste tão recomendado para vocês avaliarem aí a distribuição dos dados de vocês. Ele vai considerar um único valor frente a essa distribuição cumulativa, e se tiver dados discrepantes durante essa distribuição cumulativa, ele vai ignorar. Isso, né, essa não é a forma mais adequada de se avaliar aí a distribuição dos dados. Então, o Prisma cita, né, que ele não recomenda a utilização do teste Kolmogorov-Smirnov. Vocês podem observar aqui que ele até traz entre parênteses que não recomenda. Mas por que então, Patrícia, que ele traz aqui um teste, sendo que ele não recomenda a utilização desse teste e a utilização desse teste não é adequada? Ele informa lá no manual do usuário que esse teste não é recomendado, mas ele traz por questões de constância. Então, como lá desde a primeira versão ele já trazia esse teste por questões de constância, por exemplo, um usuário que comprou o Prisma e lá na primeira versão do Prisma realizou as análises dele utilizando esse teste Kolmogorov-Smirnov. E se hoje, por exemplo, ele abrir em uma versão atualizada do Prisma, e se não tivesse esse teste Kolmogorov-Smirnov, ele perderia essas informações dos dados dele. Então, o Prisma, ele traz essa versão por questões de constância, e caso o usuário utilize versões anteriores e queira informações dos dados dele, no qual ele aplicou esse teste, o usuário consegue verificar nessas próximas versões, tá? Mas não é recomendada a utilização do teste Kolmogorov-Smirnov. Tanto a utilização do teste de Augustin-Pearson quanto de Shapiro-Wilk são recomendadas, mas vocês podem observar aqui que o Prisma traz entre parênteses a recomendação apenas no teste de Augustin-Pearson. Por quê? Ele não traz essa recomendação no teste de Shapiro-Wilk por 2 fatores. Primeiro, existem algumas formas diferentes de se calcular a normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, né? Existem algumas fórmulas diferentes, que são fórmulas de Shapiro-Wilk, mas são algumas versões diferentes. Então, por ter essas diferentes versões do teste de Shapiro-Wilk, o Prisma não trouxe essa recomendação entre parênteses. Eu não lembro, eu sempre esqueço, gente, de olhar qual que é essa versão do teste de Shapiro-Wilk. Por ter essas diferentes versões, ele não traz essa recomendação, mas ele recomenda, sim, a utilização do teste Shapiro-Wilk. E um segundo viés é que quando a nossa amostra apresenta valores repetidos, o teste Shapiro-Wilk acaba perdendo um pouco o poder. Então, por isso ele traz a recomendação forte, né, no teste Shapiro-Wilk, a recomendação forte no teste de Augustin-Pearson, e não traz esse negócio recomendado entre parênteses no teste Shapiro-Wilk, devido a esses 2 fatores, tá? Mas ele recomenda, sim, a utilização tanto de um quanto de outro. Se vocês tiverem N suficiente para aplicar o teste de Augustin-Pearson, apliquem. Se não tiverem um N suficiente,
podem aplicar o teste de Shapiro-Wilk. Ah, Patrícia, eu tenho um N suficiente para aplicar o teste de Augustin e Pearson, mas eu gostaria de verificar o resultado do teste de Shapiro-Wilk. Posso? Pode. Igual aqui nesse caso, a gente tem um N de 20, certo? A gente tem uma amostra com 20 indivíduos. Então, a gente poderia aplicar cada um dos a gente poderia aplicar os 3 testes. Vamos aplicar tanto o teste de Augustin e Pearson quanto o teste de Shapiro-Wilk aqui, para a gente verificar o resultado. Vou dar um OK. Se a gente descer aqui, a gente tem o resultado tanto do teste de Augustin e Pearson quanto do teste de Shapiro-Wilk. Em ambos os testes, os nossos dados passaram na normalidade.